Vamos então para mais um tutorial, né? Aprender mais alguns componentes do Delphi. A ideia desse tutorial aqui, desse vídeo, é então nos familiarizarmos já com a intenção de criarmos uma tela principal para um projeto que envolva vários formulários, onde a partir de uma tela principal a gente depois vai estar chamando através de menus e opções outras subtelas para compor o sistema, que é um padrão eh, que a gente normalmente encontra nos sistemas comerciais. Então a ideia desse primeiro vídeo aqui é a gente se preocupar com o nosso formulário principal, que é o primeiro que vai ser aberto então num projeto multiformulário. O passo inicial então é criar um novo projeto, né? Vamos estar salvando normalmente. Chamar ele de projeto multiformulário. A unit dessa principal. Nesses projetos agora vocês vão reparar como é importante a gente estar então identificando corretamente cada unit, cada formulário, porque a gente a partir desses projetos sempre vai conter com mais de um, né? Então essa nossa janela principal, que é a base que a gente vai chamar, manter de unit principal. O projeto eu vou chamar projeto multiform. Também vou já estar fazendo com que ele compile dentro da gere os executáveis no lugar padrão, a pasta chamada app. Build sempre como release, ok? Então vejam que por enquanto não difere nada do que a gente já viu antes, tá? Aqui eu vou manter agora o minimizar, maximizar e o fechar, que a gente vai utilizar essas opções. O Sizable também pode ser mantido nessa configuração de janela principal. E assim Caption sim. Projeto multiformulário. Então, por enquanto a gente está mantendo as propriedades praticamente padronizadas. Aqui em Form Style, agora a gente vai marcar uma propriedade muito importante. Quando eu trabalho com multijanelas, eu tenho a opção normal ou a gente trabalhar com formulários modais, que é o que a gente vai fazer. O que é um formulário modal? Que a partir da janela principal, que é o que a gente está fazendo aqui, eu possa, em cima desta, abrir várias outras janelas simultaneamente. Então, eu vou ter que definir que o meu formulário principal vai ser o formulário do tipo MDI Form, e todas as demais depois a gente tem que lembrar que serão MD Child. MD Form, formulário pai, e os MD Child, tudo formulários filho. Então, eu só num projeto eu vou ter um único MDI Form, que é o formulário pai, que geralmente por padrão é o formulário principal, e depois todos os demais eu jamais coloco MDI Form, todas vão ser MD Shield para não gerar erro de compilação. Como se trata do formulário principal aqui, nós estaremos então usando o formulário MDI Form. Descendo mais, o name é muito importante, FRM principal. Aqui, position eu posso alterar para desktop center, mas vamos ver que isso não vai interferir muito, porque a gente vai usar aqui embaixo a nossa propriedade Windows State, que está como normal, ele vai abrir o tamanho que a gente definiu aqui. Eu vou marcar como MDWS Maximized. Ou seja, agora rodando o meu aplicativo, vejam que ele vai abrir o meu projeto com janela inteira. Então, marcando isso como Maximize daqui, sempre a janela, quando eu rodar, quando abrir a minha aplicação, ele vai estar, então, abrindo de forma maximizada, certo? Então, características que a gente mudou, então, essa questão aqui do formulário estilo, né, form style,
que nós, no nosso caso, vamos trabalhar com duas opções sempre agora. MD Form, que é o formulário pai, que a gente atribui no formulário principal, e depois em todos os demais MD Form. MD Tilde, que vão ser depois os outros formulários que a gente for criando. E aqui embaixo, então, o Windows State para ele abrir maximizado. Feito isso, vamos ver alguns componentes bacanas, né? Diferentes. Então, vou aqui no meu Standard, eu vou pegar o componente My Menu, que a gente vai definir as opções de menu aqui em cima. Vejam que ele é um componente não visual. Se eu rodar essa aplicação, esse botãozinho, isso aqui não vai aparecer. A gente vai ter que trabalhar ela agora criando os menus e submenus pretendidos. Basta dar um duplo clique sobre o componente, ele abre o editor e aqui em cima agora eu vou trabalhar essa questão. No Caption, então, vamos colocar a opção Cadastros. Vejam que agora ele já apareceu aqui, eu posso descer para criar os submenus ou ir para a direita para criar os menus principais. Vamos lá, Cadastros, Consultas, Relatórios e vamos criar o menu Ajuda aqui. Pronto. Em cadastros, vamos colocar aqui, hipoteticamente, cadastro de cidades, clientes, fornecedores. Vocês podem ver que ó, é simples a gente fazer esse gerenciamento. Aqui, ó, consultas. Vamos criar uma estrutura diferente aqui agora. Consultas cadastrais e gerenciais. Por quê? Eu vou querer aqui para cá um outro submenu agora. Então, vou criar o botão direito, Create Submenu. Então, ele abriu consultas cadastrais aqui. Vou criar cadastrais, nós vamos ter o cadastro de clientes e de fornecedores. Então, vejam que eu vou ter aqui várias subopções. Relatórios aqui eu também vou querer os cadastrais, gerenciais, e eu vou criar aqui um separator. Vejam que ele cria uma barrinha que às vezes é legal a gente diferenciar um item do outro, né? Estatísticos. E no ajuda aqui eu vou criar a opção sobre. Opa. Vou fechar aqui, olhem aqui agora. Eu tenho todos os meus menus criados, submenus, tudo certinho, bastando executar para fazer os testes. Quero alterar uma coisa. Aqui eu quero colocar também o separator e vou colocar um sair. Então vejam que aqui eu já vou ter uma opção de sair também. Vou clicar um duplo clique no menu, vejam que ele cria o evento onClick e eu já posso colocar as minhas funcionalidades como se fôssemos implementar um outro componente qualquer, como um button, por exemplo. Então, para ativar a opção no menu, tem que sempre entrar aqui, gerenciar aqui e dar um duplo clique na opção que eu quero aqui para ele criar uma ação. Do jeito que está, eu posso executar agora a aplicação aqui. Ó, vejam, cadastrais, tudo certinho, funcional. Se eu clicar aqui em sair, ele vai fechar bem certinho. Algumas perfumarias interessantes. Se eu quiser já ativar os menus de contexto, ou seja, quando apertar Alt mais alguma tecla, por exemplo, Alt C. Então, aqui no cadastro eu vou colocar simplesmente a opção do e-comercial. Vejam que o C já criou um link embaixo, sublinhadinho, que ele já vai ativar essa funcionalidade que é bacana para teclas de atalho. Eu não posso colocar dois Cs iguais. Por exemplo, aqui eu vou querer no O. Então, eu vou na frente do O aqui. Colocou aqui. Aqui eu vou colocar na frente do R. Então, cada menu tem que ver para não repetir a mesma letra. E aqui dá para fazer no A. Opa. Pronto. Com isso, quando eu executar o meu sistema, isso é comum,
A gente já tem essas teclas de atalho, por exemplo, Alt+C vai abrir o cadastro, Alt+R o menu de relatórios, enfim. É uma implementação interessante que é fácil de fazer, mas que ajuda bastante o usuário depois no uso do sistema no dia a dia. Feito isso, nós vamos pegar um outro componente, já vimos como funciona o MyMenu. A gente vai criar agora uma barra aqui embaixo que chama de barra de tarefas, né? Que é comum, seria essa barra, tipo, como exemplo com as imagenzinhas, com os buttons aqui, constantes, logo abaixo sempre da barra de menus, tá certo? Essa barra, ela se chama de Toolbar. Ela se encontra se eu não me engano, acho que na Win32, aqui na paleta. Isso aí, The Toolbar. Vejam que eu clicando, ela já aparece aqui em cima, tá? Então ela é uma barra, por enquanto sem nenhum componente. Para adicionar agora as divisões, que seriam os botõezinhos aqui, coloco o botão direito, ó, New Button. Vou colocar os 3 botões cadastrais que a gente tem do menu, porque geralmente a toolbar aqui ela tem as mesmas as funções principais mais acessadas dos menus. Então vou colocar os cadastrais, cidades, clientes e fornecedores. Vou identificar agora esses 3 botões com os btn, né? Com o name deles certinho. Vou colocar btn cidade, btn cliente e btn fornecedor. Nossos 3 botões aqui. Agora, para as consultas, eu vou criar uma divisãozinha aqui nesses botões. Então, botão direito, eu colocar um... Vejam que eu cliquei não no botão, e sim na toolbar. Botão direito, New Separator. Ele vai criar um componentezinho aqui, quase invisível, mas depois em execução ele fica bem mais aparente. E agora eu vou colocar mais 2 botões. Vou colocar New Button. Para as consultas aqui. Vou colocar cadastrais e gerenciais. btn cadastrar consulta cadastral e btn consulta gerencial. Vou colocar mais um botão aqui com separator, né, antes. Eu vou colocar também um de sair, finalizar o sistema. btn sair. Vocês concordam que aqui eu não consigo ver e nem identificar nada do que está acontecendo, porque os botões não têm informação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse sair mesmo, que o caption dele está como sair. Mas reparem que ele não é visível. Há situações que eu quero que apareça o caption e há situações que eu não quero. Vamos pegar o exemplo da paleta do Delphi aqui. Vejam que ele não tem nenhuma informação de caption. Ele tem uma imagem, que nós já vamos depois aprender a fazer. E o que mais? Ele também mantém os hint. Então, é uma opção que eu já posso usar, marcar todos com hint e show hint. Se eu quiser exibir o caption, eu vou ter que selecionar aqui, ó, o meu componente, o toolbar, e não o botão. Ó, selecionei toda a toolbar, que é toda a barra aí. E vou ter que marcar a opção show, aliás, show captions. Show captions, que está como falso, eu vou colocar como verdadeiro. Veja que ele colocou agora o caption para ser exibido. Mas geralmente o que a gente faz? Coloca só a imagem nos componentes. Então nós vamos fazer isso já já. E além da imagem, então os hints. Então vamos colocar o hint desse aqui, que é o sair, que vai ser o nosso padrão. Então eu sei que tem que marcar show hint como true. E o meu hint aqui, finalizar a aplicação.
Vou pegar esse exemplo do primeiro também, né? Que é a do cadastro de cidades. Eu vou marcar o show hint sempre como true. Ok. Vejam que ele não tem propriedade de glip, nem de imagem, nada. Então eu vou ter que me recorrer a um outro componente agora para colocar as imagens nessa toolbar. E já aproveitar e também eu consigo colocar imagenzinhas, as mesmas, aqui na frente das opções do meu menu. Ficar mais bacana, como é o exemplo, por exemplo, aqui. Consigo também colocar imagens nesse menuzinho. Para isso, eu vou ter que recorrer ao meu componente Image List. Deixa eu ver onde é que fica esse componente. Image List fica na Win32 também. O Image List, como o nome já diz, ó, lista de imagens. Inserir o componente, duplo clique, e aqui eu vou adicionar agora as minhas imagens que eu preciso. Vou na minha pastinha de imagens que a gente disponibilizou. Vou colocar alguns. Sair eu sei que a gente vai precisar, então já vou colocar este. Vou dar um yes aqui. Colocar alguns principais ali, não ficar escolhendo muito tempo, né? Posso selecionar o controle selecionando os que eu quero. 4, impressora não. Pessoa aqui. A gente vai selecionando quantas imagens vai precisar. Vou dar um OK aqui. Yes. OK. Então veja aqui que eu tenho uma lista com 11 imagens. Posso ir adicionando, substituindo. Por exemplo, aqui esse aqui eu não vou querer, eu vou excluir. Ok. Por enquanto não fez efeito nenhum. Eu apenas coloquei um componente com uma listagem de imagens. Agora eu vou ter que vincular este componente à minha toolbar. Então, novamente, o clique é importante. Eu não posso clicar num botão que eu vou. Estou com um botão selecionado. Tem que selecionar a toolbar inteira. Vejam aqui. E daí ele vai apresentar uma propriedade chamada Images. Vejam aqui. Nesse Images vai mostrar o meu Image List que está aqui inserido. Então, primeiro eu insiro o Image List, daí vinculo ele ao outro componente. Ele já sugere as opções que tem aqui e agora eu posso alterá-las tranquilamente. Por exemplo, eu sei que o sair é esse botão aqui. Com o botão selecionado e com essa vinculação já feita, agora sim eu vou selecionar o botão e no meu Image Index, ao invés do número 5, eu escolho qual eu quero. Ó, minha portinha de sair. Cadastro de pessoas. Aqui, vou querer, aliás, de clientes. Eu vou querer esse aqui. Então vejam que aqui pelo Image Index, eu agora defino bem certinho cada imagem. Como é que eu vou vincular ele aqui no menu? Se eu der um duplo clique aqui, ó, cidades, Image Index, vejam que ele não tem como selecionar nada ainda. Por que não? Porque primeiro eu vou ter que também vincular essa imagem, esse componente a essa lista aqui. Então, selecionei meu botão, vejam aqui, Images, vinculei, agora liguei esses dois. Agora sim, se eu for aqui no meu My Menu, clicar em cidades, ele vai permitir, vejam bem, vincular essas imagens como a gente fez antes. O interessante é vincular o mesmo que tem aqui, né? Até para questões do usuário ficar mais, não criar confusão, né? Fornecedores é este e colocar o sair aqui, a minha janelinha de fechar. Só corrigir aqui. Fornecedores, pronto. Aqui no código agora em desenvolvimento não vai aparecer. Vou salvar, vou executar aqui para vocês verem que
lá depois na execução aparece. Vejam aqui, ó. Tem o hint dos que eu coloquei e veja aqui que ele aparece certinho com as imagens que a gente colocou. Então fica um negócio bem bacana. Como é que eu faço para que esses componentes aqui também fiquem com o formato de... Vou selecionar todos os meus buttons aqui e vou colocar o cursor como mãozinha. Ok? Então ficou bem tranquila essa questão também. Vou alterar, aumentar um pouquinho o tamanho da minha toolbar para que os meus buttons fiquem também um pouco maiores, mais altos, aliás. Propriedade height deles. Então, vejam que eu aumentei primeiro a toolbar toda para 40 e coloquei um pouquinho menorzinho para que os botões sejam encaixáveis. E o vídeo, vamos diminuir eles para 80. Então, deu uma encurtada também no vídeo. Toolbar feita. Agora, vamos vincular. Lembra que aqui no meu menu, quando eu cliquei em sair, ele já tem o código close. Eu poderia ir aqui nesse botão e implementar o mesmo duplo clique para ele fazer essa operação. Mas vamos evitar código. Então, no evento onClick, ao invés de dar um duplo clique aqui para criar um novo entrada, eu vou vincular uma que já tem, que é o sair clique. Então, ambos os casos agora, ó, se eu direcionar aqui, já vai colocar nessa funcionalidade aqui. Então, eu não vou repetir duas vezes o mesmo código no projeto e o sistema, quando executado, vai fechar tanto aqui como lá no menu, porque ele, no fundo, vai sempre implementar e chamar a mesma procedure lá, reaproveitando o código já existente. Tá. Seguindo, então, nós vamos colocar mais um componente aqui, que é aqui embaixo, que a gente chama de barra de status, que geralmente também ela é apresentada com informações úteis ou de acordo com o que tu vai passando com o mouse, enfim. O nome do componente se chama de status bar, ela também fica na Win32. Vejam que aqui embaixo já apareceu essa status bar aqui. O que eu vou fazer? Criar agora divisões aqui. Para o nosso exemplo, vamos mostrar o que? A data do sistema, a hora do sistema e o hint, quando a gente passear com o mouse, ele também vai alternando a opção, vai mostrando dicas do que cada opção faz, até para a gente ver mais funcionalidades e possibilidades com eventos. Então, eu vou dar um duplo clique nessa barra e vou adicionar 3 panels. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vejam que aqui embaixo ele já criou uma divisão bacana. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o meu panel 3 aqui, no fundo, ele vai mostrar, então, a primeira vai receber a data, a segunda a hora. Vou aumentar essa aqui um pouquinho para 100, campo data. O campo hora, a largura, eu vou colocar 75. E a terceira, não importa o tamanho que vocês coloquem, sempre vai, a última vai ocupar todo o restante, tá? Eu também vou querer que meu texto seja centralizado, tanto da hora como do horário. Eu posso usar a propriedade text aqui, por exemplo, no terceiro. Seja bem-vindo ao sistema. Então, vejam aqui, ó, ele colocou bem certinho o texto. Como aqui é data e hora, a gente vai programar para ser atualizável, né? Porque a data, todo dia quando eu abro, eu tenho que corrigir, a hora também. Então, eu não posso colocar um texto fixo aqui. Por exemplo, vou colocar aqui 12/10/2020. Amanhã ou no outro dia, ele vai manter esse texto fixo. Mas para exemplificar, então dá para colocar
por exemplo, para testar se cabe certinho o campo, então a gente pode colocar um texto fixo para fins de visualização. Como eu marquei eles como center, ó, tanto a data como a hora ficaram alinhados no meio desse status panel. E esse aqui está como left, que é no lado esquerdo, então tudo certinho como a gente vai querer. Vou finalizar aqui. Que componente eu vou usar agora para... Primeiro vamos nos preocupar com a data e a hora. Eu posso colocar no evento onShow do formulário para ele atualizar toda vez que eu abro, vai vir certinho. Contudo, todavia, principalmente campo hora, vai ficar sempre amarrado ao ter que abrir e vai ficar estagnado nisso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar um componente chamado TheTimer, que está na paleta System. Vejam que é fácil isso aqui pela busca que fica mais fácil achar os componentes. Então, mas ele está na paleta System, vou colocar ele aqui. Por enquanto o timer não faz nada. Ele é um repetidor automático de instruções. Vou dar um duplo clique aqui e agora sim eu vou poder colocar o código que eu quiser. Para facilitar, nós vamos então colocar status bar 1 aqui, nós vamos alterar o nosso name para ficar como a gente vai usar ele no código. Propriedade name, cadê você? Vou colocar status bar principal. Status bar principal. Agora eu vou aqui no meu código, eu vou colocar aqui, ó, status bar principal. Ponto. Epa, qual é o erro? Status bar principal. Ponto. Panels, que foi o que a gente criou. Vou colocar aqui no índice 0. Ponto text. Eu vou colocar uma informação. Que informação? Date now. A data. Vai dar erro porque string e não são compatíveis. Então, o que a gente vai colocar aqui? Ó? Date to str, data para texto, a instrução date. Rodando isso aqui, vejam que ele preenche a data atual do sistema, que eu configurei lá para ser dia 13, para fins de exemplificação. Ele pega então a data do sistema operacional. E a hora, professor? Mesmo procedimento. Status bar principal ponto panel no índice 1 ponto text recebe time, né, hora para texto time. Vamos rodar isso aqui. Vocês vão ver agora que ele vai ficar atualizando. Ó, vejam aqui. Bem certinho, de segundo em segundo. A hora também. Então, onde é que, professor, você pegou esse 0 e 1? Lembram que quando a gente criou aqui o meu status bar, eu criei 3 paneles. Vejam o índice. O índice 0, o índice 1 e o índice 2. Então, é por aqui que a gente chega a esse valor. Posso acrescentar mais? Posso. Então, cada um vai ter o seu índice. Seguindo agora, nós vamos então, ao passar com o mouse então, em cima dos componentes dos botões, eles atribuírem o hint. O mesmo texto que a gente colocou aqui. O hint, deixa eu selecionar aqui. Também passar para cá. Alguns eu não defini ainda, vamos terminar eles para ficar mais ilustrativo. Que é o btn consultas do tipo
gerencial. Consultas do tipo cadastral. Aqui eu vou colocar cadastro de fornecedores e cadastro de clientes. O primeiro a gente já fez antes. Os que eu não coloquei aqui ainda, então agora eu vou colocar show hint como true. Ok? Então já vai funcionar o hint. E agora o que a gente vai fazer? Quando eu passear com o mouse, ele ativa então essa informação no sistema aqui. Então seleciono meu botão. O evento que eu vou usar então é o onMouseMove. Mover o mouse sobre status bar principal.panels no índice 2, que era a terceira casinha, ponto texto. Recebe. Aqui eu poderia colocar o texto, finalizar a aplicação, mas a ideia é que a gente use o mesmo do hint. Então, btn sair.hint. Vejam que o hint também é uma string, e string com text fica tudo de boa. Aqui, mesma coisa nesse botão aqui. Agora, selecionei onMouseMove. Status bar. Opa! Pegar toda essa estrutura aqui, colar para cá que facilita. Aqui, ao invés do btn sair, agora eu vou pegar o btn cons gerencial. Opa. btn cons gerencial.hint, que é o nome do botão lá. Vou fazer também esse do btn cons cadastral. btn cons cadastral. A mesma coisa no fornecedor. btn fornecedor. onMouseMove. btn cliente. E por último, então, status bar, o meu btn cidade. Vamos rodar e testar. Veja aqui, ó. Olha embaixo. Toda vez que eu alterar o meu botão, ele altera também lá embaixo minha status bar. Para finalizar, só eu tenho que fazer quando entrar nessa área aqui para que ele volte de novo. Ó, ele mantém o último. Então vamos corrigir isso da seguinte forma. Clicando aqui no formulário, que quando ele entre aqui, vamos pegar o mouse Enter, status bar, ao invés de qualquer texto, ele volta o texto original. Bem-vindos ao sistema XYZ. Vamos lá. Ó, toda vez que então eu entro de novo aqui, ele volta ao padrão, e enquanto eu passear aqui em cima, usando então as propriedades onMouseEnter ao entrar o mouse, e nos componentes a gente usou o onMouseOver aqui enquanto fico passeando em cima. Então, veja que é bem tranquilo essa questão também de trabalhar com os eventos. Para finalizar e ficar bacana, nós vamos colocar uma imagem de background nessa tela para ficar bacana. Então vou usar o nosso lá no Additional ThemeAgent, como a gente já usava antes. Coloquei um ThemeAgent aqui. O que eu vou fazer agora? Usar a minha propriedade Picture. Vou selecionar uma imagem bacana, né? Aqui tem uma sempre já de padrão aqui. Pronto. Ó, coloquei aqui
imagem. Lembrando que eu vou marcar a propriedade stretch para ela se alinhar ao meu componente. E agora a gente tem uma dicasinha, pessoal. Eu poderia fazer isso aqui, ó, arrastar ela, pronto, ficou, preencheu toda a tela. Mas vejam se é isso que acontece. Quando eu maximizo minha tela, ó, ele não acompanha. Então, qual é o truque da minha imagem? Posso deixar ela normal aqui de novo. Então, eu vou fazer ela se alinhar sempre ao tamanho do formulário. Então, selecionei aqui meu componente de imagem, o meu image aqui, e aqui na propriedade align, de alinhamento, eu vou dizer para ela se alinhar aqui ao client, essa opção do meio. Então, agora sim, toda vez que eu executar o sistema, aqui, ó, vou aumentar. Vejam que ela, ó, a imagem acompanha o meu tamanho de tela. Então, bem simples. E todas as funcionalidades aqui, os botões ficam inalterados, como tem que ser bem certinho, e vão funcionar. Então, a única coisa aqui agora que a gente vai ter que alterar, vejam que quando eu entrei, como eu substituir por a imagem, ele não vai mais entrar na tela, eu vou ter que alterar o meu comando aqui do meu formulário antes do onMouse Enter, esse aqui. Eu também vou ter que aplicar ele ao entrar onMouse Enter, aqui selecionar no Form Mouse Enter, que é o mesmo código. Então agora sim, quando eu entrar na minha imagem, ele também vai executar o mesmo código sem eu ter que repetir ele. Bom, formulário padrão de janelas multimodais com várias novos componentes, vários novos eventos. São esses aí, então fica a dica aí para treinarem e executarem esses de acordo.